Capítulo 3. Filhos da religião. O problema do cego não é a falta de luz, mas a sua deficiência física. Por mais que se aproxime da luz, não poderá ver. O mesmo se dá em relação à humanidade. Ela é completamente cega de entendimento, não pela ausência da luz, mas porque a rejeita. A religião tem sido a maior e melhor arma do inferno na destruição dos povos em todos os tempos. Ela tem separado as pessoas e as nações a ponto de conduzi-las às guerras. A religião tem sido um elemento divisor tão nocivo à sociedade que são necessárias leis duras para obrigar seus fiéis a se respeitar entre si. Se as religiões fossem algo puro e verdadeiramente benéfico, as pessoas que as praticam não precisariam de leis como a da liberdade de culto para se respeitar entre si. Os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus trazem dentro de si a consciência do amor e do respeito ao semelhante, independentemente de cor, sexo, raça ou religião. Quanto a isso, temos do Senhor a seguinte orientação: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 46. Mentem quando dizem que a religião existe para ligar o homem a Deus, pois se isso fosse verdade, o mundo estaria em paz e harmonia. Na verdade, ela tem servido para afastar as pessoas dele e, sobretudo, para destruí-las, ainda que inconscientemente. Valendo-se da emoção, a religião tem sutilmente neutralizado a razão. Por conta disso, os intelectuais tornam-se cada vez mais céticos quanto à existência de Deus. Não é através da fé emotiva que se chega a Deus, mas da fé racional. Por isso, Ele nos tem dado suas leis morais, sociais e espirituais, que respectivamente dizem respeito ao comportamento individual, ao bom convívio em sociedade e ao relacionamento com o Espírito Santo. Esses são os princípios inseridos nos 10 mandamentos e nas leis entregues a Moisés no Monte Sinai. Apesar disso, e naturalmente por pura ignorância espiritual, a maioria das pessoas insiste em cultivar mais a sua tradição religiosa do que a comunhão com Deus. Esse comportamento perdura desde o tempo em que o Senhor Jesus esteve na Terra. A rebelião de Adão e Eva contra o Criador resultou na perda imediata da visão espiritual. A pureza e a inocência deram lugar à visão estritamente física. O entendimento espiritual é a ferramenta fundamental para o relacionamento com o Espírito Santo. Sem esse contato com o Espírito de Deus, não há quem seja capaz de ensinar, orientar, conduzir, inspirar e fortalecer o ser humano no caminho do bem. A falta de entendimento espiritual representa a ausência da direção do Espírito Santo. Isso é um sinônimo de uma vida de incertezas, como um barco sem leme no meio do oceano. Quantas pessoas vivem num verdadeiro inferno dentro da própria casa por terem se casado com a pessoa errada? As consequências de um mau casamento são as piores possíveis, porque os filhos certamente vão refletir o resultado dos desentendimentos dos pais. Quantas pessoas sacrificam anos de vida e dinheiro na conquista de uma determinada profissão e depois de formadas descobrem que não era aquilo que queriam? Esses são alguns dos milhares de exemplos vividos pelos seres humanos simplesmente pela falta da visão espiritual. Quando não há visão espiritual, a visão física estimula a emoção que passa a comandar o ser humano. Por conta disso, nasceu por meio dos primeiros pais a desordem que se alastrou por toda a humanidade. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. A consciência de que estavam nus fez com que o homem e sua mulher não se preocupassem em resolver o que realmente importava, que era ter pecado, desobedecido à ordem do Senhor para que não tocassem na árvore do conhecimento. A única solução de que precisavam era buscar o arrependimento,
Mas eles se preocuparam apenas e imediatamente com a nudez e em como poderiam escondê-la de Deus, como se isso fosse possível. E por falta de visão espiritual, procuraram uma solução paliativa com as folhas de figueira. Os maus olhos, os olhos da carne, abriram-se. Contudo, os olhos do entendimento espiritual, que dão discernimento para evitar o caminho do mal, tornaram-se cegos. Desde então, a humanidade vem tentando resolver os efeitos gerados pelo pecado. Daí surgiu a religião. Os religiosos têm se servido dela mais como desencargo de consciência, porque na verdade sabem que a religião não resolve problema algum, pois se resolvesse, este mundo seria um lugar muito melhor para se viver do que uma forma de reaproximação com o Criador. Como as folhas de figueira para Adão e Eva, assim têm sido as religiões para o homem. No primeiro momento, o casal experimentou a sensação de bem-estar. Contudo, a fragilidade das folhas logo demonstraria sua ineficácia. O mesmo tem acontecido com a religião que, sem consistência para salvar ou aproximar o homem de Deus, simplesmente proporciona a sensação de dever cumprido. É como um sepulcro luxuoso, cuja aparência dá até sinal de vida, mas em cujo interior só há restos mortais. Os escribas e fariseus, guardiões da tradição judaica, perguntaram ao Senhor Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Mateus, capítulo 15, versículo 2. E o Senhor lhes respondeu: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Marcos, capítulo 7, versículo 9. Os religiosos não estão preocupados com o interior ou com o relacionamento com Deus, mas em satisfazer o exterior com suas tradições e aparências que para nada servem. De um modo geral, as religiões jeitosamente têm tornado cegos os olhos da humanidade, usando fatos históricos, criando fantasias para estimular ou alimentar uma fé emotiva. Deixe-me exemplificar usando o nascimento do Senhor Jesus. Muitos especialistas em religião, inspirados pelas trevas, estimulam a fé emotiva dos incautos usando as festas natalinas. Nesse período, o coração de grande parte da população mundial derrete-se diante de uma manjedoura. As religiões ditas cristãs curtem o clima do Natal, enquanto a indústria e o comércio faturam alto. O pior disso tudo é que a fé das pessoas se fixa num menino. E como um menino ou um bebê pode salvar alguém? Basta uma breve reflexão para se chegar à conclusão de que crianças dependem de cuidados para sobreviver. Por isso, como a fé no menino pode atender às necessidades reais de alguém? A fé no menino pode, no máximo, gerar emoção. Emoção e nada mais. Eis aí a razão pela qual, nos dias natalinos, algumas famílias festejam, enquanto a maioria das pessoas sente frustração pela falta de seus entes queridos. Ou seja, a fé emotiva ardilosamente ilude alguns e traz sofrimento para outros, e não produz qualquer benefício espiritual para aqueles que a professam. A Semana Santa é outro exemplo de manifestação de fé emotiva. As pessoas se condoem solenemente com a morte de alguém que está vivo. E como obter respostas às orações feitas a um Deus morto? Somente a fé viva no Deus vivo pode livrar as pessoas de seus traumas e desesperos. O fato é que o espírito religioso tem cegado o entendimento da humanidade que procura focar sua fé mais na aparência religiosa do que na sua mensagem. Isso significa que as pessoas têm usado mais os olhos do coração do que os do intelecto, mais a emoção do que a razão. Infelizmente, isso tem acontecido e fortalecido mais a fé emotiva do que a fé racional. E quem ganha com isso é o principal das trevas. Apesar de a maioria das lideranças religiosas tirarem proveito dessa ignorância espiritual das pessoas, seu final será um inferno com toda a sua tradição.